A nossa aula de hoje é de História. Nós estudamos nesse primeiro bimestre a vida nas montanhas, a vida nas regiões desérticas, a vida em uma ilha, mas em todos esses contextos, a gente não falou das regiões brasileiras. Se isso existe no nosso Brasil, se existe uma região desértica no Brasil, se existe a vida em uma ilha no Brasil, como é que são as montanhas, a gente não falou muito sobre isso. Mas eu acho que você já fez a atividade ali da página 88, 89, 90. Ali fala sobre as regiões desérticas do Brasil, a vida em uma montanha e a vida em uma ilha. Ali na página 88, vamos ver se dá para você ver ali bem. Ó, tá vendo ali? Ali fala sobre as regiões desérticas do Brasil. E embora a gente não pode falar assim que no Brasil tem uma região desértica, mas existem regiões que em pouco menos de 20 anos elas podem virar regiões desérticas por causa da ação humana. Então ali já tem um solo que não é úmido, é um solo pobre em nutrientes e a ação humana vai fazendo com que esse solo cada vez mais fique pobre e pode virar uma região desértica. Então, os cientistas eles estão estudando muito sobre isso para ver se tem como fazer uma reversão, né? Então, ali tem uma pergunta que diz assim: embora no Brasil não exista nenhum deserto, há no país regiões semiáridas que estão sob ameaça de desertificação. Aí pergunta quais são os estados do Brasil que se encontram zonas com maior risco de desertificação. Você sabe? Você respondeu aí? Se você respondeu, dá uma olhadinha aí para ver se você respondeu da forma correta. Que diz assim: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Olha só quantos estados que têm risco de terem os seus desertos. A segunda pergunta fala assim: quais as causas e consequências da seca para a população que vive nesses estados e zonas? Bom, as causas, a gente já sabe, tem falado muito sobre isso, não é? Que são as grandes queimadas, o desmatamento. A gente vê isso usado com grande propriedade quando chega a época das secas aqui em Brasília, na região centro-oeste, a gente vê muitas queimadas. E tudo isso ocasiona essas regiões desérticas, né? A prática da monocultura, de ter o cultivo de somente uma planta, ali se planta somente soja, ali se planta somente milho. Essa monocultura, ela vai deixando ali o solo pobre e vai também sendo uma causa para essas regiões desérticas, tá? Quais seriam as consequências para a população? Bom, além do empobrecimento dos solos, né, gente? A população ela vai sofrer rigorosas secas e as pessoas elas vão acabar migrando para as regiões urbanas. E cada vez mais as regiões urbanas vão ficando com aglomeração, com falta de empregos, e essas pessoas que vêm do campo estão sem a qualificação para certos tipos de trabalho e vai diminuindo a produção
agrícola, né? Porque muitas famílias estão vindo para os centros urbanos. Então, ali, uma coisa vai prejudicando a outra, até chegar aos grandes centros urbanos, tá bom? Essa é a questão da desertificação no Brasil. Você sabe qual é o pico mais alto que nós temos aqui no nosso Brasil? Isso, é o Pico da Neblina. E você sabe aonde ele se localiza? Acertou! Lá no Amazonas, né? Fica ali entre Brasil e Venezuela. E teve um impasse muito grande porque o garimpo e outras pessoas estavam destruindo essa parte ali do Parque Florestal que fica na região do Pico da Neblina. E aí, por um tempo, foi fechado, porque os índios estavam sendo prejudicados também. Nós temos ali vários tipos de etnias indígenas, mas a que mais predomina são os Yanomamis, porque eles veem o Pico da Neblina como um pico sagrado para eles. Eles chamam de Pico dos Ventos. E aí, em conversa com os índios, conversa com o governo, eles reabriram o Pico da Neblina para o turismo. E, para surpresa dos turistas, quem são os guias são os próprios Yanomamis. E com isso a gente tem um ganho, porque eles preservam a floresta, porque para eles o parque que foi criado em torno do pico, para eles é algo sagrado, então eles cuidam muito bem. Então eles também sabem até onde ir e não ir, e eles que levam os turistas pela caminhada ali pelo Pico da Neblina, tá? Então esse é o pico mais alto que nós temos no Brasil. Vamos ver aqui. Ele tem 2.995 metros. E aí depois ali na página 89 eu gostaria que você olhasse o mapa e identificasse as 7 montanhas mais altas do Brasil. Eu tenho aqui algumas fotos de montanhas, né? Essa daqui é do Pico da Neblina. Olha que coisa mais linda, né? Eu tenho também o Pico da Bandeira, que ela é considerada uma das maiores do Brasil e ela fica em Minas Gerais. Olha que coisa mais bonita. Tá vendo? Consegue ver? Tá? Esse daqui é o Pico da Bandeira, localizado em Minas Gerais. Eu tenho também o Monte Roraima, que fica lá em Roraima. As pessoas vão lá acampar, conhecer esse monte muito bonito. Olha só, que coisa mais linda esse monte, tá? Eu tenho aqui a Pedra da Mina, que ela é a 4ª montanha mais alta do Brasil e ela também se localiza em Minas Gerais. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Consegue ver um pouquinho? A próxima foto que eu vou mostrar para vocês é o Pico das Agulhas Negras, que fica lá no Rio de Janeiro. Ela é linda demais, eu tenho muita vontade de conhecer. Olha que linda. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, mas olha que lindo. A gente tem muita beleza no nosso Brasil. Tem ali o Morro do Couto, que fica acima do Pico das Agulhas Negras, né? Lá no Rio de Janeiro. Olha que lindo, gente. Pensou a gente num lugar desse, fazer uma excursão para um lugar desse? Olha só. E aí, todas essas... Eu mostrei para vocês ali 6 montanhas, né? E aí você vai identificar ali no mapa as 7 montanhas que você consegue identificar, tá bom? Vamos para o próximo vídeo, que é sobre as ilhas brasileiras.
Nós vamos iniciar então a terceira parte da nossa aula, que é a vida em uma ilha. Nós temos no Brasil ilhas tanto fluviais como oceânicas, que elas são habitadas ou não. A gente tem São Luís, lá no Maranhão, Vitória, no Espírito Santo, Florianópolis, em Santa Catarina, que são capitais brasileiras situadas em uma ilha. Então, ali a gente tem a parte continente e a parte ilha nesses estados. Tem uma ilha no nosso Brasil, a maior ilha fluvial do Brasil, que ela se chama Ilha do Bananal. E na página 90 tem a seguinte pergunta: onde a Ilha do Bananal está localizada? Você sabe? Não? Sim? Então responda comigo. Ela está localizada no Tocantins, entre dois grandes rios, o Javaés e o Araguaia, na divisa entre Goiás e Mato Grosso. Tá bom? Essa é a nossa grande ilha fluvial brasileira, Ilha do Bananal, que está situada no Tocantins, entre dois grandes rios, o Javaé e o Araguaia, na divisa entre Goiás e Mato Grosso. Tá bom? Essa é a Ilha do Bananal. Qual que é a extensão geográfica dessa ilha? É o seguinte, a área total é 20.000 quilômetros quadrados. Por isso que ela é considerada a maior ilha fluvial brasileira. 20.000 quilômetros quadrados. Como é o clima da região onde a ilha está? O clima é tropical úmido. As temperaturas média anual, ela vai ficar em torno de 28 graus Celsius. Quem são os moradores da ilha? A que etnia eles pertencem? Olha, se você chegar lá na ilha, você vai ver vários povos indígenas. Você vai encontrar os Carajás, os Javaés, os Tapirapés, os Tuxás e os Avás canoeiros. Eles são conhecidos também, esses Avás canoeiros, como cara-pretas. Quais são as atividades econômicas por meio das quais os habitantes sobrevivem? Eles sobrevivem do turismo, eles vivem da pesca, tradições indígenas, e eles fazem ali coisas lindas, né? Eles fazem um descanso de prato, colares, pulseiras, eles fazem bolsas. A ilha possui reserva ecológica ou áreas de preservação ambiental? Sim. Uma parte da ilha corresponde a um parque nacional e a outra a um parque indígena. É uma das mais importantes áreas de preservação ambiental do Brasil, classificada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, que é a Unesco, como uma reserva de biosfera. Além disso, é onde estão localizadas as aldeias indígenas das etnias Javaés e Carajás. Então, assim, essa ilha é de uma importância muito grande para o Brasil, porque preserva a nossa história, preserva a tradição indígena e é um lugar fantástico e lindo. Então, com isso, a gente termina a nossa terceira parte. Qualquer dúvida? Aplicativo. Até!